A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. O nosso Pod em Foco, né? O podcast Empresário em Foco. Hoje tenho o prazer de comemorar 46 anos de história da nossa Etecom Contabilidade. E para quem não conhece, eu estou trazendo aqui hoje o nosso querido Renato. O Renato é o filho do seu Luiz Monaro, um dos filhos, né? E ele está lá assumindo a frente dos negócios e fazendo a coisa acontecer, como o seu Monaro sempre fez, né? Aliás, o seu Monaro mora aqui no meu coração. Ele já esteve aqui no nosso programa Empresário em Foco, né? Contando a sua história. O homem que começou plantando tomate, fantástico! A gente se inspirou muito nessa história e hoje eu quero dar esse presente para o seu Luiz, para a sua esposa, para essa família maravilhosa, para o Renato, que é fazer um pouquinho mais da história, contar um pouquinho mais, aliás, contar um pouco desses 46 anos de vida que a Etecom, Assessoria e Contabilidade, acabou de fazer nesse mês de janeiro. Fantástico! É isso aí. E para isso, nada mais, nada menos do que o meu amigo Renato, que também já participou do nosso programa Empresário em Foco. E olha, gente, a gente vai trazer aqui informações quentinhas para você já sobre imposto de renda, entre outras coisas. Mas isso é um outro bate-papo para outros programas. Aliás, vai ter dicas incríveis aqui, tá? Mas seja bem-vindo, Renato! Oi, Ronaldo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar falando aí dessa história de sucesso da Etecom, né? Uma empresa que começou lá em 1978, um sonho sonhado da cabeça do meu pai, né? Que logo em seguida, alguns anos depois, minha mãe veio sonhar esse sonho junto com ele, né? E eu estou tendo a oportunidade agora de dar continuidade nesse projeto que vem celebrando conquistas ano após ano. Legal, então antes da gente entrar nesses 46 anos, a Etecom ela atende o Brasil inteiro, tá bom, gente? É uma empresa idônea, fantástica, que tem profissionais de alto gabarito e agora está chegando mais uma empresa lá, parceira dentro da Etecom para
áreas específicas, eu estou sabendo, daqui a pouco o Renato vai contar sobre isso também, mas antes fala um pouquinho da família, né? Afinal de contas, 1978 começou essa história linda, mas a família começou antes, né? Na verdade, a história da Etecom, né, ela vem aí de uma necessidade, né, que o Luiz, que é o fundador, meu pai, ele é o irmão mais velho, o desafio ali de estar na roça, plantando tomate, aí foi fazer a escola do comércio em Santa Bárbara, né, e a partir daí começou a trabalhar, galgar, né, e sentiu no coração a necessidade de empreender, né, para poder fazer o desafio em 1978, e ele começou sozinho, de fato, esse sonho, Ronaldo, e o bacana é que ele sempre foi uma pessoa que ele conseguiu trazer para próximo dele, né, pessoas que acreditavam no sonho dele. A primeira pessoa que fez isso foi a minha mãe, a Cleusa, né? Então a minha mãe ali, logo no início da década de 80, eles já se conheceram, né, fazendo teatro, que é um outro hobby ali que ele tinha na época, né? E eles se conheceram fazendo teatro e a minha mãe veio viver esse sonho com ele dentro da Etecom, ela já está lá há 42 anos com ele. Aliás, é psicóloga, né? Ela é psicóloga formada, ela também fez o antigo magistério, ela deu aula um tempo, né? E eles viveram esse sonho por muito tempo. Eu nasci praticamente dentro da Etecom, né? Eu nasci em 85, com 1 mês de idade, empresário não tem muito licença maternidade, né? Então, com 1 mês de idade, a gente tem as fotos antigas lá, eu estava no carrinho na Etecom, hora ficava na mesa de um, balançando o carrinho, hora na mesa do outro, tinha a salinha lá onde eu ficava descansando, né? E aos 11 anos comecei a minha vida profissional, né? Uma época diferente da época de hoje, né? Com 11 anos a gente tinha permissão de trabalhar, né? Depois que a legislação mudou um pouquinho. Então, com 11 anos eu comecei a minha vida profissional dentro da Etecom, não tive moleza nenhuma, né? O meu irmão também é 2 anos mais novo, o Daniel, também começou a sua história aos 10 anos dele, né? E a gente não teve moleza não, a gente entrou lá na Etecom, na época tinha os trotes, a gente passou pelos trotes, tive que lavar papel carbono, tive que ir lá na papelaria Mantiqueira, né? A saudosa papelaria Mantiqueira, lá no centro de Santa Bárbara, para comprar martelo de bater saldo, porque o pessoal mandava comprar martelo de bater saldo, né? Então a gente começou ali arquivista, office boy, trabalhos no centro, cartório, banco, depois levar documento para cliente. Então a história aí dá para a gente gastar horas aqui contando a nossa história. Isso é show de bola, muito bacana. Aliás, parabéns ao meu amigo Luiz, a dona Cleusa, que são diretores, né? O nosso diretor, seu Luiz Monaro, da Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns pelos 46 anos, né? Tá na hora mesmo de descansar. Tá deixando eles descansar um pouco ou não? Ainda não, né? Na verdade, a gente tenta, né? A gente vai construindo processos, trazendo tecnologia, né? Inovando, proporcionando ao cliente ferramentas aí, de trabalho mais online, mais digital, né? Mas ali nos bastidores eles não querem sair não, eles estão dentro da operação. Estão tranquilos, né? Estão tranquilos. Porque saúde é mais importante. Sim, fundamental cuidar da saúde, né? Mas como o meu pai fala sempre, né? Se eu posso trabalhar, porque eu vou ficar em casa. Sim. Então, óbvio que ele não trabalha mais as 14, 16 horas que ele trabalhava, deixa isso para mim hoje, sim, né? Então, hoje quem está esticando mais a corda, vamos dizer assim, sou eu e o Daniel, né? Mas eles estão lá todos os dias na empresa, né? Trabalhando de forma ativa. Você e o Daniel agora acamparam mesmo, então tomando posse das posições ali. Sim, foi um projeto de família, né? Quando eu trabalhei ali dos 11 anos até os 19 dentro da Etecom, depois fui construir a minha vida profissional, né? Para viver mercado, para viver experiências, né? Me formei em engenharia, mestre em engenharia de produção. Tive algumas oportunidades internacionais, morei fora do país, morei no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, depois voltei, morei em Vitória, no Espírito Santo, sempre vivendo aí a parte de projetos de engenharia, otimização, melhoria, qualidade, e coordenando cursos de educação superior na área de engenharia. E o Daniel também seguiu essa trajetória de engenharia, uma trajetória mais acadêmica, depois que a gente teve essa primeira passagem pela Etecom.
E o bacana desse processo foi que a gente teve a base, né, de formação profissional dentro da Etecom. Depois nós dois saímos, nós dois vivemos a experiência profissional no mercado, né? E ali, quando a Etecom estava para fazer 39 anos, o Luiz teve um problema, meu pai teve um problema de saúde, né, no coração, e ali a gente senta a família, reúne, a gente pondera, coloca na balança, já tinha os netos morando longe dos avós, né, que é o Miguel e a Luna, a gente pondera essas coisas, né, e conversei bastante com a Bianca, com a minha esposa também, porque é uma decisão de família, né, a gente parar um processo e começar outro. E então a decisão da minha família que estava formada, mais a decisão do meu núcleo familiar, que é o núcleo da Etecom, a gente tomou a decisão de começar esse processo de planejamento sucessório de forma estruturada, de forma tranquila, sem atropelos. Então, quando a Etecom estava para fazer 40 anos, né, 6 anos atrás, um pouquinho mais de 6 anos atrás, a gente tomou a decisão de iniciar o processo de planejamento sucessório, e foi quando eu vim para dentro da Etecom e comecei a fazer esse trabalho de trazer ferramentas da engenharia de produção, trazer a minha vivência de otimização de processo, de implantação de qualidade para dentro do fazer cotidiano de um escritório de contabilidade, né? E aí foi onde eu entrei de fato, assumi o departamento comercial da Etecom, assumi o departamento de qualidade da Etecom, né? E hoje estou ali no departamento societário também, né? Então a gente vai acumulando funções. Sim. Né? Então, como diretor, a gente cuida da estratégia, e na operação a gente cuida da qualidade, do societário e do comercial. E o Mano? E o Mano está cuidando do dinheiro. O Mano voltou, está cuidando de todo o relacionamento com fornecedores, toda a parte financeira da empresa. Né? Show de bola. 46 anos. É lógico que vai lembrar, né? Principalmente seu pai, né? Os primeiros clientes. Você tem uma ideia? Olha, a gente tem até hoje na carteira alguns clientes que remetem ao início da Etecom. A gente tem clientes que estão com a gente lá. Se não me falha a memória, são 42 anos. 42 anos também, uma empresa que começou pequenininha também, como todas começam, na maioria das vezes, né? É o empreendedorismo no Brasil. E uma empresa que também já fez a sucessão, que já se transformou em outros 4 CNPJs, os filhos estão tocando esses CNPJs. Olha que bacana. E continuam ali na parceria com a gente. A gente tem uma quantidade boa de clientes aí, cerca de 15 clientes que estão conosco há mais de 30 anos. Então isso mostra um pouco da seriedade da entrega, do comprometimento, da solidez do negócio e do relacionamento com os clientes, né? Porque você manter um relacionamento de tão longa data e participar do processo sucessório dos nossos clientes e continuar mantendo o relacionamento com os filhos, né? Então a gente brinca, o ano passado teve algumas reuniões com o cliente, né, em que o filho que está fazendo a sucessão lá do outro lado vem e fala assim, eu quero que você cuide da minha empresa igual seu pai cuidou quando era do meu pai. Então agora deixa o seu pai falar com o meu pai a história deles e nós dois vamos conversar aqui da história atual, né? Vamos então fazer é bem a nossa bacana, história. é bem bacana poder viver isso. E me diz uma coisa, no Brasil todo, está atendendo o Brasil todo hoje? Esse processo, né, que como eu citei aí, que a gente começou aí quando a Etecom estava com os 39 anos, planejando os 40 anos da Etecom, a gente precisa fazer uma análise do porquê uma empresa chega, né, nessa longevidade. A Etecom sempre teve uma característica inovadora, né? Então, ela nasceu em 78 de uma percepção que o Luiz teve, nunca tinha empreendido, né? Ele veio ali do sítio, da roça, e ele teve uma percepção, trabalhando num escritório de contabilidade aqui da cidade, ele teve uma percepção de entregar algo a mais, né? E aí, na época, conversou com o dono do escritório, propôs algo a mais, o dono não teve interesse, ele perguntou se ele podia entregar para o cliente, ele começou a entregar para o cliente esse algo a mais, e isso se tornou a Etecom. Então, na década de 80, teve muita evolução no sentido de rede, computador, telefonia, processamento de dados, e a Etecom sempre foi pioneira nesse processo, né? Então, vinha uma tecnologia, a Etecom ia atrás, estudava, então foi o primeiro escritório a processar dados aqui em Santa Bárbara de forma
automática na época, né? Na década de 80. Então, esse perfil da Etecom permitiu que, quando eu vim com os conceitos de engenharia, né, que os espaços estivessem abertos para a gente dar o próximo passo. E esse dar o próximo passo foi fazer a Etecom ser mais digital, né? E ao ser mais digital, a gente investiu em tecnologia, a gente trocou o software que a gente tinha lá na empresa, então um parceiro de 24 anos, deu muito certo, né? Mas a gente precisou se modernizar, a gente trocou e a gente passou a ter robotização, automação, né? Alguns níveis de possibilidade de envio de documento de forma digital sem ser o e-mail, né? E isso agilizou mais o processo, deu confiabilidade nessa troca de informações e permitiu que a Etecom expandisse. Então, nos últimos 6 anos, né, a gente já tinha clientes que tinham um conceito matriz e filial, então a matriz aqui na região de Santa Bárbara, né, e as filiais mais espalhadas, mas nos últimos 6 anos a gente pôde trazer clientes, né, diretamente com a matriz em outras unidades. Então hoje a gente tem clientes do Paraná, do Espírito Santo, na capital São Paulo, Rio de Janeiro, né, a gente continua com clientes que têm filial na Bahia, em Minas Gerais. Então hoje a gente tem aí uma capacidade de atendimento bastante ampla. Olha que bacana. E isso tudo só faz com que a cidade se engrandeça, né? Nós temos hoje uma cidade pujante. A gente vê que ainda há muita esperança, né? A cidade tem a tendência de crescimento, de crescer ainda mais. Tanto é que a gente está crescendo para o alto agora de uma maneira estrondosa, né? E a preocupação com a água, aquela coisa toda, porque na realidade nós já temos muito mais do que 200 mil habitantes, apesar do IBGE dizer que não, né? Mas a gente tem, e a gente está vendo isso crescer, porque a gente estou aqui em Santa Bárbara também desde os anos 80, então já faz tempo também. Isso é muito bacana, e vocês vêm crescendo e evoluindo junto, isso é muito show de bola. O slogan dos 46 anos é transformando números em conquistas. Ó, que bacana. Exato. A gente tenta fazer, tangibilizar é a palavra, né, o que é intangível. Então, a gente trabalha com informação, a gente trabalha com base em dados e informações. E a contabilidade ela tem esse papel de pegar essas informações, né, consolidar todas elas e, através de um balanço, de um DRE, representar alguma coisa, né? Então, o nosso papel de contabilizar número, de contabilizar sucesso é exatamente esse, né? A gente vive no Brasil uma legislação extremamente complexa, né? Então, recentemente teve a divulgação aí do texto base da reforma tributária, né? Uma reforma que está sendo esperada desde a Constituição de 88. Meu Deus. Então, em conversas com o Luiz, com o meu pai, né, ao longo do ano passado, quando o debate começou a ficar mais acalorado, parecia que ia aprovar mesmo, tal, ele falava: olha, eu só acredito vendo, porque eu estou, enquanto contador, esperando a reforma desde 88. Meu Deus. Né? E se a gente olha para a história da reforma tributária, né, foram mais de milhões de alterações, emendas e pequenos ajustes, né, pequenos ajustes que foram feitos de 88 até agora, e teve um texto base. Então, a complexidade tributária no Brasil ela é gigantesca, né? Então, o nosso papel é estar acompanhando tudo isso, estar entendendo tudo isso e, do outro lado, mantendo o nosso cliente orientado no caminho da conformidade, para que os números dele possam ser contabilizados, né, e possam ser olhados como ferramenta de indicativo de sucesso. Esse é o nosso papel. A pergunta que é exatamente em cima disso. Vocês são heróis, essa é a realidade, porque empresário nenhum vai ter conhecimento da legislação, né? Ele não tem que se preocupar com isso, quer dizer, tem que se preocupar sim, mas a preocupação maior de cada empresário é vender, porque ele tem que fazer dinheiro para poder pagar os seus funcionários, pagar o seu custo de vida, poder fazer investimentos, poder gerar mais empregos, né? E aí é que entra o papel de vocês em poder ler tudo isso, né, se for possível, e entregar para ele de uma forma simples, né? O grande desafio, Ronaldo,
é o seguinte, e esse foi, acho que, o grande salto da Etecom aí nessa virada dos 40 anos, né? O projeto SPED, a digitalização de toda a movimentação de notas fiscais, né? Toda a entrega de obrigações para os entes tributantes, né? Tanto a nível federal, estadual e municipal, todo esse processo de virtualização, ele fez com que os escritórios de contabilidade tivessem que entender esse mercado, né? E construir um ambiente onde fosse possível a gente especializar cada vez mais as pessoas que estão trabalhando dentro do escritório. Então, se a gente pega aí até 2010, 2015, né, a figura do contador, pessoa física, está na cabeça do dono do escritório, desse contador, todo o conhecimento sobre a parte do departamento pessoal, do departamento fiscal, do departamento societário, da contabilidade, tudo isso estava muito vinculado à cabeça do contador, de uma persona só, né? Então, quando a gente entendeu que esse volume de informação, esse volume de alteração, essa velocidade de processamento das informações, né? Vou te dar um exemplo bastante simples de pessoa física, acho que fica fácil para todo mundo compreender, né? A gente tinha, antes da tecnologia, um processo de declaração do imposto de renda pessoa física, onde eu tinha que salvar as coisas num disquete, né, e levar lá na Receita Federal, entregar lá pessoalmente, a Receita Federal ia processar aquilo e meses depois vinha um retorno de processamento e tal. Em 2023, né, a declaração veio pré-preenchida. Então a pessoa entra no gov.br e 75%, 86% da declaração está lá já. O que a pessoa tem que fazer? Saber interpretar aqueles dados que estão lá. Então, na empresa não foi diferente. A Receita Federal ela tem toda a base de informação porque está tudo virtual, está tudo digital, né? Então, a gente teve que se preparar para isso e entender que não era mais o Luiz Carlos e a Cleusa que tinham que saber de tudo. Então, hoje a gente tem o quê? Um esforço contínuo de treinamento, de capacitação. Então, hoje eu tenho profissionais, né, responsáveis pelo societário, pelo departamento pessoal, pelo departamento fiscal, pelo departamento contábil. Então, longe de mim querer saber tudo, eu não tenho tempo para ler tanta atualização. O que eu preciso saber é entender os movimentos que estão acontecendo, né, e dar ferramentas, dar possibilidades de consultoria, de subsídio, para que a minha equipe de trabalho possa esmiuçar aquilo que aconteceu. Então, o DP saiu agora, no finalzinho do ano, uma discussão enorme, vai ter oneração, desoneração de folha, como é que está isso? Meu Deus. Então, faz projeto de lei, aí não vai o projeto de lei, o governo não aceita a derrota e edita uma medida provisória aos 48 do segundo tempo, lá dia 28 de dezembro, né? Qual o impacto dessa medida provisória? Vai valer ou não vai valer? Bom, eu, enquanto responsável pela condução do escritório, junto com o Luiz e com a Cleusa e com o Daniel, eu tenho que acompanhar as discussões que estão acontecendo lá no Congresso. Existe a lei? Não existe? Existe a medida? Não existe. Mas quem vai detalhar se vai ser aplicada a medida a algum cliente da carteira é a equipe de profissionais. Então, esse olhar, né, essa descentralização, né, da gestão das informações no escritório é que está permitindo o crescimento da Etecom. Uma vez o seu pai falou para mim que as leis mudavam por segundo. Continua assim? Meu Deus do céu. Ou seja, você fica sabendo uma lei agora, daqui meia hora já tem mudança. Continua. A parte tributária, a gente tem lá um robô que nos avisa diariamente das alterações do dia anterior, né? Então, às vezes, chega lá um e-mail com uma tabelinha das alterações, falando, a legislação do ICMS, a legislação fiscal dos estados, dos municípios, né, de ontem para hoje teve 637 alterações. Meu Deus, né? do céu. E não tem como um profissional ler todas as 637 alterações. Então, hoje a inteligência artificial ajuda demais. Então, a gente tem ferramentas de consultoria, né, para
toda vez que um cliente solicita uma informação ou toda vez que a gente recebe uma nota fiscal para ser escriturada, a gente tem a possibilidade de olhar para a legislação e ver se ela está adequada, né? Através da consultoria, através da ajuda de tecnologia, que é desumano alguém ter que ler tudo isso o tempo todo. Então, antigamente, a gente assinava a IOB, então te vinha impresso alterações do mês anterior, aí chegava o livro lá, então você estava sempre um mês atrasado, né? Mas até o processo de alteração das leis era mais lento, né? Porque tinha que publicar, no diário era tudo impresso, né? Hoje em dia as coisas se votam na madrugada e muda, né, do dia para a noite. Meu Deus. É complexo. E falando em imposto de renda, né, inclusive nós estamos estudando aqui algumas coisas que você depois vai trazer durante os programas do nosso Pod em Foco, como gotas de informação, né? Ou seja, todo mundo se preocupa em fazer a coisa certa. E é lógico que tem que correr atrás de quem sabe fazer, que são vocês. O imposto de renda também muda assim direto? O imposto de renda não muda tanto, né? O imposto de renda, na verdade, ele está muito defasado, né? Se a gente fosse ter uma atualização da tabela do imposto de renda, das isenções, tudo, a gente teria muito mais gente isenta, né? Muito mais gente não pagando imposto. Hoje está na faixa de 2 salários mínimos, né? A isenção do imposto de renda. A gente estaria aí na faixa de 5, 6 mil reais se eu tivesse uma atualização real da tabela acompanhando a inflação do período. Então, o imposto de renda ele ficou desatualizado, salvo engano, por 7 anos, 8 anos. Teve uma pequena atualização aí em 2023, né? Tem uma promessa de atualização agora para esse ano de 2024 ainda, tá? Mas ele não muda tanto. O regramento do imposto de renda ele é mais tranquilo. O problema é a cultura, né? No imposto de renda a gente vai poder discutir um pouquinho mais isso durante aí as gravações das dúvidas que a gente vai fazer com o pessoal. O problema é a cultura. As pessoas acabam olhando para a declaração de imposto de renda só no período de março a maio. Agora esse ano vai ser até maio de novo, né? Então as pessoas começam a correr atrás de documento, de papel, disso, daquilo, e muita coisa que acontece no imposto de renda já aconteceu, né? Na verdade, o imposto de renda é referente ao ano anterior, né? O imposto de renda é para contar uma história daquilo que já passou. Então, se eu já troquei de carro, se eu já vendi um apartamento, se eu já troquei um terreno, né? Se eu já fui no dentista, se eu já gastei dinheiro com médico, se eu já fiz alguma coisa e não peguei o documento na época que foi feito da forma correta, nós, enquanto contadores, nós precisamos sentar e ver o que aconteceu, qual é o melhor caminho, o menor risco de malha fiscal e assim por diante. Dentro desse contexto de consultoria, porque isso dá uma consultoria enorme, né? E se a gente conseguir adiantar e deixar tudo mastigadinho ou prontinho e saber fazer as coisas, fica bem mais fácil, com certeza absoluta, até mesmo para o próprio contador, né? Tem muita gente que faz isso direto no site da Receita, não é isso? Exato. Mas tem que saber também, porque senão... Tem que saber também. A Receita, ela traz informações lá, mas elas precisam ser conferidas, né? Eu não posso só ir clicando no avançar. Por vezes eu vou entregar informações incompletas e mesmo com a pré-preenchida, eu corro risco de cair na malha fina. Ah lá. E dentro desse contexto de assessoria, para dar essa capacitação até para os próprios clientes, né? Vocês também têm agora uma nova empresa que é do setor financeiro, é isso? Isso. Na verdade, Ronaldo, é bacana. Parceiro, o que é? É bacana porque a gente também... Ou é um braço? A gente também remete à história da Etecom, né? Como eu falei, ao longo desses 46 anos, a Etecom ela sempre esteve atenta aos movimentos de mercado. No início da década de 90, quando começou a surgir os computadores, as redes de internet, né? O que os meus pais vislumbraram? Uma oportunidade de mercado, tá? O escritório de contabilidade, o CNPJ de um escritório de contabilidade, ele é bastante específico, né? Um escritório de contabilidade, ele faz serviços contábeis, ele tem um único KNAI, uma única descrição de atividade. Então,
Nesse processo de enxergar oportunidades, lá na década de 90 surgiu uma empresa parceira da Etecom, né, para vender estrutura comercial de informática, para vender rede de computadores, tá? Essa empresa, ela foi acompanhando a Etecom ao longo do tempo, né? Ela depois se tornou uma empresa de treinamentos. Tem uma época que a Etecom precisou capacitar melhor a equipe dos clientes, né? Então a gente transformou essa empresa da década de 90 numa empresa de treinamentos e eventos. Depois, mais recente, 2016, essa empresa se tornou uma empresa de soluções, né, mais de assessoria. E esse processo de 2016 para cá é que gerou o que é hoje a Redan Soluções Administrativas. Muito legal. Tá? Que é uma empresa especializada em terceirizar o departamento financeiro, né, dos pequenos negócios, dos pequenos prestadores de serviço, a emissão de nota fiscal. Então, ao longo desse processo, muitos clientes não se adaptaram ao processo de emitir nota fiscal, ao processo de digitalizar todos os documentos, organizar de forma digital a informação para mandar as informações para o escritório de contabilidade. Então, essa empresa ela surgiu, né, de uma lacuna, de uma necessidade observada para atender clientes Etecom na organização financeira, contas a pagar, contas a receber. E, com o passar dos anos, essa empresa hoje atende clientes de outros escritórios de contabilidade, né? Essa empresa tem como sócio eu e o Daniel, e a gente, através dessa empresa, a gente presta essa assessoria, a gente faz os serviços do imposto de renda pessoa física. Legal. A gente faz algumas pequenas consultorias para dentistas, arquitetos, para fazer a apuração do imposto mensalmente, o pessoal que trabalha com aluguel, né, para poder apurar imposto mensalmente e não ter um susto lá no leão na hora do imposto de renda pessoa física. Tá? Então, esse olhar que começou lá com os meus pais, eles conseguiram transferir muito para a gente, né? De entender as oportunidades de mercado e de poder proporcionar outros serviços aos nossos clientes e também aos parceiros de networking, que não precisam ser obrigatoriamente clientes Etecom, né? Porque a gente pode estar prestando vários outros serviços. E nesse processo, ano passado, surgiu também a Reed Estratégica, né? Que é uma terceira empresa que nasceu, né, no mesmo conceito. Então, lá com 39 anos de Etecom, eu vim fazer planejamento sucessório, né, da empresa dos meus pais. Ai, que legal. Então, a gente começa a estudar esse mercado de planejamento sucessório. Então, planejamento sucessório envolve olhar para patrimônio, olhar para inventário, olhar para o que vai ser o futuro da estrutura familiar. E a Reed surgiu exatamente para entregar essa consultoria para os clientes, né, da Etecom e também para clientes não Etecom, que é uma empresa que estuda o conceito de holding familiar, de holding patrimonial, né, de como cuidar do inventário das famílias, já pensar tudo isso enquanto o patriarca, a matriarca ainda estão em vida. Que é muito mais fácil do que depois que eles forem embora. É muito mais tranquilo, com certeza, que você ter que tomar uma série de decisões em relação aos negócios da família, ao patrimônio da família, depois que tem a perda de um ente querido, tudo se torna mais complexo. Então, a gente tem esse cuidado de colocar todo mundo na mesma página, todo mundo conversando, enquanto está tudo em harmonia, enquanto está tudo bem, né? Então, são os desafios, né, de empreender, de dar continuidade no negócio e dar continuidade, acima de tudo, da história de inovação desse negócio, né? Então, observar oportunidades, poder continuar entregando sempre algo a mais, né, para os parceiros e para os clientes. São assuntos importantes que depois podem ser pensados em gotas de informação também, com relação até a essa questão da mudança, né, como é que chama? Quando muda, sai o antigo, entra o novo, que você falou. A sucessão. Sucessão. Exato. A questão da sucessão, isso é importantíssimo, porque tem muita gente que não sabe, não conhece, nunca imaginou isso, né? E sofre com isso também. Agora, quando é que eu tenho que pensar em ser MEI? Quando é que eu tenho que pensar? Tem muitos telespectadores que estão pensando em abrir o seu negócio, pensando em fazer alguma coisa, pensando em empreender, né? Eu sou MEI, eu vou ser simples, tem várias posições aí com seus benefícios.
Como é que a gente pensa isso? O processo de abertura de um negócio, né, ele tem que envolver um olhar um pouco mais estratégico, não é só uma vontade. Né? Quero ter um negócio, quero ter um CNPJ. Os motivos pelos quais aquele CNPJ vai existir têm que ser muito bem monitorados desde o início. Né? Também temos uma cultura de vou abrir um MEI porque paga menos imposto. Né? Sim, de fato, a carga tributária do MEI é bem menor, mas ele limita o empresário numa série de circunstâncias. Né? Então, eu tenho um teto de faturamento que eu não posso ultrapassar, né? Eu tenho limites de linha de crédito. Então, a pessoa que nasce como MEI, a pessoa jurídica que nasce como MEI, ela nasce com uma série de limitações. Então, o MEI deveria ser, né, quando ele foi concebido lá atrás, como algo transitório para sair da informalidade e regularizar, né, o trabalho, a renda de uma pessoa física. Mas ele se tornou uma ferramenta, né, fixa. Então, é triste quando a gente recebe lá pessoas que falam, eu estou estourando o meu MEI, o que eu faço? Vou abrir um MEI no nome da minha mãe, da minha namorada. Eu costumo dizer assim, por que você está com medo de crescer? Se você está estourando o teu mês, significa que a tua renda mensal está passando de R$ 6.750. Parabéns! O negócio que você se propôs a fazer está crescendo. Por que você quer parar esse crescimento? Quer podar esse crescimento? Não, eu vou pagar mais imposto. De fato, vai pagar mais imposto, mas desde que você sente, coloque na planilha, né? Coloque no papel de pão que seja. Pegue uma calculadora, faz a conta. Tá? Vou sair lá de R$ 70 mensais, que é o DAS do MEI, e agora vou pagar 6% de imposto no Simples Nacional. Qual é o impacto disso? Então, faz essa conta. Bom, eu ganhava 6.750, mas agora eu vou poder ganhar 10, só que eu vou pagar 6% de imposto. Tá? Coloca no teu custo. Então, tudo isso tem que ser conversado com um especialista, né? Tem que ser conversado com um contador, tem que procurar um escritório de contabilidade, né, para poder ter essas orientações. Qual é a melhor atividade? O que você vai fazer de fato? Tem atividades que são impeditivas no Simples Nacional. Então, vou fazer uma atividade que exige uma responsabilidade técnica, eu vou ter que ser obrigatoriamente do lucro presumido. Aí já é outra história. Já é outro cálculo. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, na ânsia de pagar menos impostos, elas não fazem a conta. Né? E ao não fazer a conta, elas não cobram direito, geram uma competição muitas vezes desleal no mercado, sonegam o imposto, né? E quando é surpreendido com uma autuação, né, com uma fiscalização, com uma multa, alguma obrigação não entregue, se desespera, porque não fez dinheiro para pagar aquilo. Né? Então, pensar numa empresa, empreender, né? Por mais que eu seja ótimo em cortar cabelo, que eu seja ótimo em confeitaria, que eu seja ótimo em manutenção, na parte elétrica, na parte eletrônica, por mais que eu seja ótimo em fazer algo, né, ou eu recebi um dinheiro de herança, quero abrir uma franquia de qualquer coisa. Por mais que eu tenha vontade de empreender, né, tem que olhar para os números, tem que se antecipar, tem que planilhar tudo, tem que ter parceiros estratégicos na área de assessoria, na área contábil, contratos na área jurídica. Né? Você tem que construir. Para ter uma empresa de sucesso, não é possível mais sozinho. Não tem como, é muita informação, né? É muito dado, é tudo muito rápido. Né? Você tem que fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido para continuar fazendo. Né? Então não tem como. Então é possível fazer com que isso seja um degrau. MEI, sim, simples, extremamente lucro possível. Presumido. Esse é o último ou tem mais? Não, tem um lucro real. Né? Real. Na verdade, o lucro presumido real não é necessariamente um degrau, né? São regimes tributários, e aí o estudo é um pouquinho mais complexo, né? Às vezes você, dependendo da tua atividade, nem precisa estourar o faturamento do Simples, que é 4.800.000, né? Dependendo do modelo do teu negócio, já vale a pena ir para o lucro presumido bem antes do faturamento de 4.800.000, né? Com 2 milhões, 2 milhões e meio no ano, já compensa ir para um regime lucro presumido.
Olha que tá? bacana. Então, depende muito das análises dos números, das análises dos dados. Renato, e como é que você enxerga a Etecom nessa história, nesses 46 anos? É lógico que o seu pai viveu uma época, seu pai viveu todas as épocas, né? Mas como é que vocês enxergam tudo isso? Ainda nós vamos crescer mais? Como é que você vê Santa Bárbara do Oeste? É possível Santa Bárbara crescer a nível empresarial? Nós estamos num patamar de crescimento. Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que a gente tem muitas vezes que... Eu sei que a gente está falando para uma TV aqui, né? Mas às vezes a gente tem que desligar o noticiário da TV, né? Que está tudo ruim, que a inflação está ruim, a economia está ruim, a vida do empreendedor é sonhar, a vida do empreendedor é acreditar, né? Então, a partir do momento em que eu paro de acreditar que o meu negócio vai prosperar, significa que a minha empresa começou a morrer, né? Parece clichê, vários coaches, pessoal de empreendedorismo, influência de empreendedorismo fala isso, né? Mas uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo, isso é fato, né? Então, os empreendedores têm que acreditar. A gente passou por um momento extremamente complicado de pandemia, né? Muitas empresas morreram, tá? 2023, dos últimos 8 anos, foi o ano que eu mais abri novos negócios lá na Etecom, novos CNPJs, tá? Por quê? Porque as pessoas estão acreditando, as pessoas querem prosperar, né? Então, eu não vejo a economia como algo devastador no Brasil, não vejo. Tem setores que oscilam muito, tem setores que sofrem mais, né? Mas a gente conversando com as pessoas, a gente conversando com os empresários, o normal é acreditar, o normal é crescer. Santa Bárbara, a gente olha para os últimos 10 anos da cidade, eu acho que Santa Bárbara se preparou para isso. Não tem muitas torres, como você falou, né? Mais de 70 torres subiram na cidade aí nos últimos anos. Com certeza. Né? Então, assim, pode não ter os 200 mil morando ainda, mas espaço para os 200 com certeza tem, né? Então, segundo o IBGE. Então, a gente tem uma cidade preparada, as vias estão preparadas, a gente está numa posição estratégica, né? Com as rodovias, a Anhanguera de um lado, Bandeirantes do outro, o Washington Luiz está aqui pertinho, tem a SP que conecta tudo isso. A gente está numa posição na região metropolitana de Campinas. Muito boa. Né? Vizinho com a região metropolitana de Piracicaba. Né? Então, a gente está numa posição extremamente estratégica. A gente tem... se a gente olha ali o Sintec, né? O loteamento industrial, olha o Sintec 3 anos atrás, olha os galpões que estão ali dentro hoje. Fantástico. Né? Olha ali a junção Santa Bárbara Americana, Nova Odessa, na estrada de Silo, o loteamento que está saindo ali, sucesso de venda dos terrenos. Daqui um pouquinho vai ter um monte de galpão novo ali. Então, assim, eu sou muito otimista enquanto empreendedor, né? Senão eu não teria 3 negócios, né? Com certeza. Então, senão eu não teria, não estaria observando as oportunidades de mercado e criando algo novo, né? Então, eu acredito muito no sucesso dos negócios, na geração de emprego, né? Então, amanhã está começando uma nova funcionária lá na empresa, então uma empresa que eu ainda não tinha funcionário registrado, agora vou ter. Então, assim, a minha satisfação enquanto empreendedor de gerar emprego, de poder proporcionar ali sustento para uma nova família, né? É para isso que eu empreendo. Bacana. Né? Para gerar negócio, para gerar relacionamento entre pessoas, né? E para gerar oportunidade para pessoas. Uma outra coisa importante, né, e faz parte da história da Etecom, a associação comercial. Qual é a importância da associação comercial, não só para a Etecom, mas para a cidade? As associações de classe como um todo, elas são fundamentais quando elas trabalham... Associação dos contadores. Quando elas trabalham sério, né? Porque tem que ter um trabalho pujante, tem que ter uma diretoria de fato assumindo aquela classe, né? Assumindo os objetivos daquela associação. Então, você poder ter uma associação que representa vontades em comum, né? É algo extremamente sadio para os negócios, né? Porque
A associação ela discute temas que beneficiam a todos, né? Então, você imagine se cada lojista, né, tivesse ali a sua vontade de horário de trabalho, né, a sua vontade de decoração de Natal, né, a sua vontade de forma de pagar esse ou aquele funcionário, né? Então, as representações que estão por trás, as associações, até mesmo os sindicatos, tem vários sindicatos muito sérios, né? Todos eles são extremamente importantes no processo de regramento, né, daquela classe que é representada. A gente, enquanto empresário, né, a gente poder buscar na associação uma capacitação, a gente saber que tem uma associação que ela se preocupa em fazer uma parceria e eu posso usar o serviço dessa parceria que ela fez. Show de né? bola. Então, isso, enquanto empresário, para mim é muito difícil, né, ligar lá numa empresa qualquer, né, e falar, olha, eu tenho aqui 25 pessoas trabalhando comigo e eu queria fazer uma parceria de desconto numa universidade. A universidade vai falar, cara, não tem interesse. A associação ela vai ligar nessa mesma universidade e vai falar, ó, eu tenho aqui 120 associados com, sei lá, 3 mil vidas e eu queria oferecer para eles um desconto de 30% num curso superior. Vamos fazer uma parceria? É outra força. Né? Então, uma coisa importante nas associações, grupos de estudo, né, para discutir o funcionamento de um RH, para discutir o funcionamento de um departamento fiscal, né, para discutir um funcionamento de um departamento financeiro. Então, as associações, quando elas conseguem sair do seu quadrado e proporcionar essas ferramentas, né, elas com certeza elas têm muito a somar para os negócios. É uma relação de ganha-ganha. A empresa ganha, a associação ganha por ser uma associação forte, né, e o município ganha por tabela porque a economia se desenvolve. Show de bola. Gente, nós estamos batendo aquele papo gostoso com o Renato Monaro, da nossa Etecom Assessoria e Contabilidade, que completou nesse mês de janeiro de 2024 46 anos de vida, 46 anos de história. E para a gente finalizar esse bate-papo, Renato, uma coisa que eu gosto, que eu sei que você gosta também, a importância do network, a importância de se fazer um network de verdade. Você já participou do RNE, você já participou do BNI, você vai participar do nosso NI, na Associação Comercial, que eu tenho certeza absoluta, e a sua participação também é muito importante, porque você tem uma experiência, tem uma bagagem muito bacana, como toda a família Etecom tem, né? Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, a Etecom só tem 46 anos de história porque ela se relacionou com empresários e com pessoas durante esse tempo todo, né? Não se faz negócio sozinho mais, como eu falei mais cedo, né? A gente precisa de parceiro estratégico em todos os segmentos para se fazer negócio, né? Através dos parceiros, a gente tem clientes, a gente constrói relacionamento e os ambientes de networking, eles encurtam os caminhos, né? Quando eu estou num ambiente de networking, eu tenho a possibilidade de me relacionar com o parceiro do meu cliente, né? Com o amigo do amigo. Legal, né? Então, eu encurto muito os caminhos, eu tenho a oportunidade de falar do meu negócio de forma mais coletiva, quando eu estou num grupo de networking que tem esses espaços, né? Então, imagine, eu estou num grupo com 50 pessoas, se eu tivesse que ter uma reunião com cada um, eu tô tendo que disponibilizar, sei lá, contando deslocamento, tudo, 60, 70 horas do meu tempo para ir fazer reunião com todo mundo, né? Se eu estou num grupo de networking e eu tenho 1 minuto e meio, 2 minutos de palavra, eu estou falando com as mesmas 50 pessoas e me tornando visível, né? O relacionamento torna a gente credível, né? A história de sucesso torna a gente confiável, tá? O networking é que permite a visibilidade. Show de bola, fantástico. Gente, nós estamos no final de mais um Pod em Foco, agora virou podcast, né? A primeira vez que o Renato foi lá, teve que ir de terno e gravata. Podcast é bem mais tranquilo, uma entrevista, né? De auditório, né? Mas olha, show de bola. Renato, vocês estão de parabéns.
eu gosto de vocês. Vocês fazem parte, seu pai faz parte da minha vida também, porque eu já estou há quase 10 anos na associação comercial também, prestando o meu serviço lá, né? E a gente está vendo agora aí a associação fazer também 60 anos de história nesse ano de 2024. Então, todo mundo está de parabéns, né? Mas manda um abraço para o seu pai, para sua mãe. Vou dar um abraço neles pessoalmente, mas já aproveita aí, manda um abraço para eles. Quero ainda bater um papo com eles aqui, fazer um podcast de novo, mais descontraído do que aquela vez, né? Será ótimo. E ouvir as histórias, porque ele tem história para chuchu para contar. Ele também foi presidente do Conselho de Contadores, né? Que é a Associação de Contadores de Santa Bárbara, né? E de Santa Bárbara também tem a regional também, não tem? Tem sim, tem a de Campinas. Hoje ele é delegado representante do CRC, né? Que é no estado de São Paulo. Ele é o delegado de Santa Bárbara, representa a cidade, né? Então, a nossa participação em associações, em diretorias, isso ele também emprestou para mim, né? Eu também estou envolvido aí hoje com Rede Feminina de Combate ao Câncer, lá no Conselho Fiscal. Estou envolvido com a Associação Brasileira de Engenharia, então a gente acaba estando envolvido, Associação de Pais do Grupo Escoteiro Irapuru, eu estou ali junto com a diretoria, né? Então a gente acaba vivenciando esse movimento das associações também. E isso é importante, né? Porque isso tudo gera network, né? Tudo isso gera networking, gera relacionamento, a gente aprende muito com a troca, né? A gente sempre tem muito a ensinar, mas tem muito mais a aprender quando a gente está convivendo com outras pessoas. Parabéns mais uma vez, né? 46 anos transformando números em conquistas. Olha que bacana. Deixa aí as suas considerações finais e manda aquele abraço gostoso pro papai e pra mamãe, né? Pode deixar, eu vou entregar o abraço lá para eles. É sempre muito bom estar aqui, né? Um bate-papo descontraído, a hora passa, a gente nem vê. Com certeza. Agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente já teve lá no passado o Minuto do Empreendedor. Que foi sucesso. E que a gente possa voltar aí nesse ano de 2024 a fazer parcerias para levar conhecimento, para trocar ideia, para aprender, né? Que a gente use esse canal que você construiu também com muita seriedade, que a gente use esse canal para proporcionar ao empreendedor, proporcionar a quem está nos assistindo muito aprendizado. Só para finalizar. Pandemia, o que foi mais difícil encarar? Porque você teve que ajudar milhares de empresas, né, que talvez estavam pensando em fechar, muitas fecharam, como você disse, mas o que foi mais difícil num tempo como esse? Apesar de Santa Bárbara do Oeste, na minha opinião, ter tirado de letra, principalmente a indústria não parou, foi fantástico e a gente não teve tanto problema assim. Saúde sim, né? Sim. Mas... Eu acho que o grande desafio foi enfrentar o medo, né? O medo da saúde é muito pessoal de cada um, de cada estrutura familiar. Mas o medo dos negócios, as notícias elas eram muito atropeladas. Então a gente teve um trabalho muito grande de estudar cada medida provisória que saía, estudar cada possibilidade, né, de Pronamp, de financiamento que o governo foi dando. Né? Então a gente foi acompanhando e tudo que chegava de informação a gente mastigava e tentava tranquilizar o nosso cliente, dizendo, olha, vai passar, né? Tem subsídio, não dá para pagar o imposto agora, aguenta um pouco, que daqui um pouquinho vai sair um parcelamento, vai sair uma possibilidade, né? Segura a tua onda. A gente participou de muito deferimento de honorário, né? A gente segurou onde deu para segurar, para não quebrar o caixa do nosso cliente também, né? Então a gente abriu mão de um monte de coisa. Teve que abrir mão, né? Teve que cortar supérfluos, teve que, infelizmente, cortar uma ou outra parceria, né? Com um fornecedor que não estava diretamente relacionado ao core business, né? Ao essencial para manter a gente funcionando. Mas tudo isso está sendo reconstruído. Então, todo mundo que passou por esse momento, que venceu esse medo, eu acho que a tendência agora é só de prosperar. Show de bola. Gente, estamos chegando ao final de mais um Pod em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. A entrevista foi muito legal com o nosso querido Renato. Renato
O nome inteiro? Luiz Garrido Monaro. Ó, Renato Luiz Garrido Monaro. A Etecom que atende indústria, prestadores de serviço, comercial e também o terceiro setor. Também terceiro setor, isso aí. Show de bola. Grande abraço, gente, e até a próxima oportunidade com mais um Pod em Foco para você. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você.